Porque quando Elias afrontou os profetas e Elias afrontou o próprio Acabe e Jezebel, ele vai dizer que, pela visão, vamos usar a óptica humana agora. As pessoas vão olhar para Elias e vão dizer, bah, o cara é usado por Deus mesmo. O cara é profeta de Deus. O cara é homem de Deus. Quando ele subiu os degraus do palácio, ele diz, não vai ter chuva mais, enquanto continuar essa bandalheira que está aqui. Os caras vão dizer, bah, o cara é profeta. O cara é cheio de espírito. O cara é o cara mesmo. Mas no momento em que Elias se esconde na caverna, quando Elias está lá debaixo do zimbro pedindo a morte, as mesmas pessoas que disseram o cara é bom, vão dizer o cara é horrível. O cara é tão horrível que ele não merece mais voltar. O cara é tão horrível que ele não merece mais uma segunda chance. Na óptica do homem é, quando você cometer um erro, você é descartado. Mas na óptica de Deus é, se você cometer um erro, teu poder de se arrepender continua lá. E eu falo isso através da palavra de Deus. Deixa eu usar alguém aqui bem interessante que é Marcos, lá no Novo Testamento. Vamos puxar ele para cá. Marcos cometeu o erro quando era jovem de desistir da primeira viagem missionária e Paulo vai dizer para ele, covarde, nunca mais você pisa aqui. Um dos maiores homens de Deus, filósofos preparados da época, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Ele vai olhar para Marcos e dizer, tu é um covarde, cara, tu não anda mais comigo, tu não prega mais essa palavra. Na óptica do homem era, tá acabado, mas na óptica de Deus é, eu continuo lá. Deus vai atravessar o país e vai dizer, Pedro, vai lá onde está Marcos. Eu preciso que você ajude ele, porque ele tem um chamado grande diante de mim. E Pedro vai descer lá e vai ser o mentor de Marcos. Porque na óptica do homem é eu te abandono, mas na óptica de Deus é eu continuo lá. Então eu quero dizer para você que talvez foi descartado, para você que foi renegado, para você que não foi aceito, para você que foi excluído. O homem pode fechar uma porta para você na terra, mas a porta do céu vai continuar aberta para você. Deus vai continuar lá. Deus vai continuar lá. Olha aqui, ó. Elias teve todas essas fases que falamos aqui, a fase em que ele vai subir os degraus do palácio, vai olhar no olho de Jezebel e de Acabe e vai profetizar contra eles. Quando Elias vai zombar, vai debochar dos 450 profetas de Baal que vão estar lá tentando acender as lenhas do altar. Elias vai ter a força, a autoridade de olhar para os profetas e vão dizer, clamem mais alto porque talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Cara, isso aqui é só para quem é cheio do Espírito Santo falar uma coisa dessa. O mesmo Elias que vai dizer, pode molhar toda essa lenha aqui que o meu Deus acende. Aleluia. Vai ser o Elias que vai passar por momentos difíceis e vai se esconder. Mas eu quero falar sobre o final, depois que Elias já vai ter Eliseu como seu sucessor e nós sabemos que Deus vai tomar Elias para si. Tem muita gente que fala aqui, eu vou falar a verdade aqui do versículo, tem gente que diz que Elias foi levado para o céu por um carro de fogo, mas na verdade não é isso. O carro de fogo vai apartar Elias de Eliseu. E um redemoinho de vento vai levar Elias para o céu. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero focar não é nisso. Não é como Elias foi levado para o céu, mas o ato dele ser levado para o céu. Na óptica humana é, não pode mais, não vai mais, é excluído. Já não tem mais capacidades, já não tem mais forças, já não tem mais jeito, já não tem mais moral, já não tem mais unção. Mas espera aí, o que Deus está fazendo aqui é dizendo, Elias sempre foi o suficiente, é tão suficiente que eu estou tomando ele para mim hoje. Eu quero dizer para você que hoje está passando pela pior dificuldade do teu ministério. Para você que está passando pela maior dificuldade da sua vida. Deus ainda está contigo, a tua chamada ainda continua de pé. O homem pode te desvalorizar e te excluir, mas Deus continua contando com você. Então está na hora, irmão, irmã, você que me ouve aí na sua casa, você que me ouve no seu trabalho, você que me ouve
viajando, você que está nos levando de carona aí dentro do seu carro, eu quero dizer para você que Deus ainda conta com você. Que as portas terrenas, o homem pode fechar portas para você por ego, mas as janelas dos céus continuam abertas sobre a sua vida. O que Deus tem para ti, Deus tem para ti. O que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer. Hoje o que acontece é que os homens estão cometendo o pior pecado que existe, pastor, o pecado que não tem perdão. A Bíblia só cita um pecado imperdoável, e esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Deixa eu ir um pouco profundo aqui para mim falar para você, para mim terminar no horário aqui, a gente não passar. Se eu dizer que o Célio não presta mais para coisa, eu estou dizendo que Deus não sabe escolher. E se eu estou dizendo que Deus não sabe escolher, eu estou cometendo um pecado que não tem perdão. Então, irmão, cuida contra quem você se levanta, contra quem você diz que não presta mais, contra quem que você diz que está indo para o inferno, contra quem que você está se levantando e dizendo que é um inútil, que é um imprestável. Porque você pode estar se levantando contra alguém que Deus escolheu a dedo. Aleluia. E deixa eu te provar aqui que Deus não erra na sua escolha, porque Deus escolhe muito antes de nascer. Aleluia. Quando Deus rejeitou Saul, Saul ele vai reinar mais 39 anos. 39 anos. E no dia em que Deus rejeita Saul, ele vai dizer assim: mas eu já encontrei alguém segundo o meu coração. Preste atenção que isso aqui é pérola, irmão. Deus vai dizer: eu já encontrei alguém segundo o meu coração. Porém, nós sabemos que quando Davi assume o reino total de Israel, ele tinha 30 anos. Espera aí, a conta não está batendo. Se quando Deus rejeitou Saul, ele reinou mais 39 anos, então nós estamos devendo 9 anos para Deus. Porque 9 anos depois Davi vai nascer. E Deus já tinha dito lá que tinha encontrado alguém segundo o coração de Deus. Antes mesmo de ser gerado, aí eu lembro que Deus falou para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, quando Deus diz assim, ó: antes que te formasse no ventre da mãe, eu te escolhi. Estou todo arrepiado aqui. Glória a Deus. Antes que te formasse no ventre da mãe, eu já tinha te escolhido, já tinha te santificado e já tinha te entregado como profeta às nações. Antes. Tome cuidado contra quem você se levanta e diz que Deus errou na escolha. Tome cuidado contra quem você se levanta e diz que não presta para coisa. Tome cuidado. Porque o Deus que nós servimos não costuma errar o alvo de quem Ele escolhe. Pelo contrário, Ele escolhe muito antes de se formar, muito antes de nascer. Deus já tem escolhido. E é isso que eu estou... E é fantástico porque casa perfeitamente com a história de Elias, porque teve altos e baixos do ministério deste homem, a ponto dele se esconder numa caverna, a ponto de desejar a morte. E no fim de tudo, o cara vai ser levado aos céus. E no fim de tudo, Elias vai provar de coisas que gente que falou não provou. E no fim de tudo, Elias vai ter uma experiência que gente que disse que não dava, não vai ter. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Entenda o teu propósito antes de tudo. Qual que é o propósito que Deus tem na sua vida? E cai para dentro. Azar se o irmãozinho não gosta, se o fulano não quer. Azar que fulano não te aceita. Entenda o propósito de Deus sobre a tua vida e cai para dentro. Ninguém vai te segurar, ninguém vai fechar a porta para você. As coisas vão acontecer, vão acontecer. A igreja não te aceita onde você congrega, as coisas vão acontecer em outro lugar. Ah, mas aqui em Juí, por exemplo, já não estão me aceitando. Vai abrir a porta em Santo Ângelo, vai abrir a porta em Santa Rosa, vai abrir a porta em Panambi, vai abrir a porta em Cruz Alta. Vai abrir a porta em vários lugares, porque Deus é um Deus
que honra aquilo que ele projeta. Irmão, deixa eu dizer, você é projeto de Deus, a tua casa é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus. Mas antes disso aí, porque sabe o que acontece com a geração de hoje, pastor? Por que tem muita gente dizendo que a geração de hoje a tendência é que caia, que desabe tudo? Porque a geração de hoje, e eu vou usar um pouco da outra geração também, não entende o propósito. Não sabe por que foi chamado. Acha que foi chamado para cantar. Você não foi chamado para cantar, você foi chamado para impactar a vida de alguém. Você não foi chamado para pregar apenas. Você foi chamado para mudar a história de alguém. Tem gente que diz, eu faço por hobby. Não, você não faz por hobby, você faz porque Deus tem um plano através da sua vida. O plano não é... A gente pensa muito pequenininho, pastor. A gente pensa que o plano está em roda da gente, e o plano de Deus está no céu. É muito maior. Deus não levanta ninguém para brincar de crente, para bater palma, para cantar corinho, para cantar 2 louvor, para ganhar oportunidade, para pregar uma palavra de 40 minutos, de 30 minutos. Tira isso da tua cabeça, irmão. Deus te chamou para você mudar a vida de alguém, para você impactar mais pessoas. Se você não está impactando, você não está vivendo o chamado de Deus. Desculpa. Se você não está impactando alguém da tua família, se você não está impactando um vizinho seu, se você não está impactando um colega de trabalho, você não está vivendo o que Deus tem para você ainda. Mas eu vim aqui dizer para você que Deus tem projeto, que Deus tem plano. E a primeira coisa que eu quero que você faça é entender o que Deus tem para você. Depois que você entender o propósito de Deus sobre a sua vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mas tem que entender o propósito. É incrível, olha só, eu vou usar Jesus aqui. Jesus sabia do propósito dele. Certo? E tem gente que Jesus veio aqui, foi dilacerado e não entendeu o propósito de Jesus ainda. Jesus não veio curar o coxo, gente. Jesus não veio dar vista ao cego. Aquilo ali foi consequência da presença dele. Jesus pode curar no culto hoje? Pode. Mas o propósito não é curar. Isso é consequência da presença dele. O propósito de Jesus é salvar. É por isso que eu bati em cima aqui de quem revela a CPF. Você salva alguém? Não salva. Desculpa, irmão, se você revela o CPF, se você revela a identidade, mas não salva. Isso aqui traz glória para o homem. Desculpa. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Mateus 16 e versículo de número 23. Jesus já tinha entendido o propósito dele. Meu propósito é trazer salvação para essa galera aqui. Vou trazer na linguagem de hoje, vocês. O meu chamado é para trazer salvação para essa galera aqui. Jesus vai dizer, eu tenho que voltar para Jerusalém. Aí Pedro vai dizer assim, Jesus, não volta para lá porque vão te matar. E Jesus vai dizer assim para Pedro. Versículo de número 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Aleluia. Porque tu para mim é pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Agora, peraí. Para confundir a cabeça do pessoal. Capítulo de número 26 e versículo de número 50. Jesus vai dizer para Judas, quando Judas está vindo com 30 moedas de prata no bolso. Já tinha vendido. Quando Judas vem dar o beijo em Jesus e dizer que aquele era Jesus e que eles podiam levar preso para Jesus e para a cruz. Jesus vai olhar para Judas e vai dizer, a que vens, amigo? Confundiu, né? Para Pedro que estava dizendo, Jesus, não vá para Jerusalém porque vão te matar. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que o propósito dele não era curar o cego, não era fazer o paralítico andar, não era fazer o homem das mãos mirradas, não era fazer a água em vinho, que o propósito de Jesus era morrer na cruz para que houvesse uma salvação eterna para o povo de Deus. Ele sabia disso. Se ele seguisse o conselho de Pedro, dizendo, Jesus não vai para Jerusalém, ele ia estar longe do propósito. E tudo aquilo que te afasta do propósito é ruim, não é bom. Por que ele vai dizer para Judas, Judas, amigo, tu é meu amigo? Porque Judas, embora tivesse com 30 moedas de prata, estava empurrando Jesus para o propósito. Oh, glória.
Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, vai ter coisa linda que parece que está te aproximando, mas está te afastando. Vai ter amigos que aparecem que estão te aproximando e estão te jogando para longe do propósito. Preste atenção, irmão. Por isso que eu estou te dizendo aqui, saiba qual é o teu chamado e o teu propósito. Tem coisas terríveis que vão acontecer na sua vida, coisas ruins, que vão estar te empurrando para os braços do propósito. A gente, com o nosso pensamento humano, a gente, meu Deus, que lamentável, aconteceu isso, e na verdade é Deus. Se José não tivesse no fosso, não teria ido para o Egito. Se não tivesse ido para o Egito na casa de Potifar, se não tivesse ido para a cadeia, não teria sido governador. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, para finalizar, uma coisa linda. De Jesus. Tem males que vêm para bem. Coisas que no nosso olhar é ruim. Deus está dizendo, filho, aguenta só mais um pouquinho, porque você está chegando lá no que eu quero que você chegue. Aguenta só mais um pouquinho, porque você está chegando aonde eu quero que você chegue. Entenda o teu propósito. Elias entendeu o propósito. Eu vou desmanchar com esses ninhos de Baal daqui de Israel. Teve momentos bons, teve momentos maravilhosos, teve um momento que pediu a morte, teve um momento que se escondeu, teve um momento que não queria mais. Mas lá no fim de tudo, Deus abraçou ele e levou para o céu. Irmão, entenda uma coisa, entenda o teu propósito, entenda a tua chamada, quebra tudo, desmancha os ninhos da serpente mesmo, fala a verdade, doa quem doer, fala do evangelho. Talvez você tenha 2 amigos e 1000 inimigos. E se fosse ao contrário, também não ia valer de nada, 1000 amigos ou 2 inimigos. O que importa é o que Deus pensa de você. É o teu caráter diante do céu. E hoje a igreja está corrompida achando que o movimento é avivamento. Que pular num pé só é avivamento. É demonstração de ser cheio do Espírito Santo. A maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é o caráter transformado. É a mudança de vida. Tem altos e baixos sim, mas o meu caráter é intocável. Tive dificuldades? Tive, mas o meu caráter é intocável. Aleluia. Para mim encerrar, pastor, para passar para ti, não sei se a gente vai orar. Para encerrar, Billy Graham disse assim, nós servos de Deus somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Tem ímpio que não lê a Bíblia, mas ele lê você que diz que lê, diz que é crente, Ele lê muito bem. que diz que é cheio. E aí, irmão? Qual é o legado que está ficando? Faça essa reflexão dentro de você hoje. Entenda o teu propósito. Entenda para que Deus te chamou. Vai ter momentos difíceis? Vai. Vai ter gente que não vai gostar? Vai ter gente que não vai gostar de você. Mas importa é o que o céu